Seguindo. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Quem está nos assistindo hoje ou em outra data, sejam todos muito bem-vindos também. Vamos às nossas orientações para o mês de junho, né? As reuniões de fluidoterapia ainda estão suspensas temporariamente. Quem tiver algum nome ou quiser colocar um nome para vibração, só passar para a gente, elas serão colocadas no trabalho de quarta-feira às 14 horas. Na próxima, agora em junho, né? Não na próxima, nós teremos o nosso evento de comidinhas e ali atrás tem um cartaz, né? De sopas, com os tipos de sopa. Quem tiver interesse é só fazer o pedido até o dia 11 e a retirada vai ser no dia 14 de junho das 12 às 13. Vai ser R$50 por quilo e teremos vários sabores de sopa, caldo de legumes, caldo verde, capelete em brodo e caldo goiano. E também doces, mousse de limão e mousse de maracujá a R$8. Então quem quiser até o dia 11 é só fazer os pedidos. As palestras agora, dia 24 de junho, terça-feira, às 20h15, com Kelman Freitas, o tema O Cristo Consolador. E dia 25, quarta-feira, às 14 horas, com Cássio Branco de Araújo, Cremação e o Espiritismo. Também estamos com a nossa campanha constante dos quadradinhos de lã. Então, quem puder colaborar ou com a matéria-prima ou com a habilidade de fazer os quadradinhos, que depois serão unidos e formada essa manta, que ela é doada às casas aqui da região que trabalham com gestantes e bebê. Depois eu dobro aqui, que eu sempre me aponto. E também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros, novos e seminovos. E quem desejar fazer doações de dinheiro pode ser feito via Pix ou associando-se à nossa casa e para contribuições mensais. Daí é só falar com a nossa secretaria ali que tem todas as informações. Também estamos arrecadando as tampinhas ainda? E tampas plásticas e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. E quem desejar falar um pouquinho, conversar um pouquinho, se estiver passando por alguma dificuldade, também fazer um atendimento presencial, é só chegar 30 minutos antes das reuniões ou mandar uma mensagem para nós, que um dos trabalhadores entrará em contato pelo WhatsApp para fazer esse atendimento à distância. Temos também os nossos livros seminovos ali na biblioteca para venda e também a nossa biblioteca circulante para quem desejar pegar um livro para fazer a leitura, é só pegar e depois devolver ali. Evangelho no Lar nós vamos falar depois. E temos também a nossa cantina, para quem puder também frequentar, tomar um café. Quem tomar um café ganha um pedaço de bolo também. Então vamos seguindo, acho que é isso, né, dona Dita? De recado é isso. Bom, vamos iniciar o nosso trabalho, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo sempre pela oportunidade que nos é dada, a oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome, para tentarmos e estudarmos os seus ensinamentos, para estudarmos e tentarmos compreender o que nos foi dito há mais de 2000 anos e que ainda temos dificuldade em entendermos e colocarmos no nosso dia a dia. Que os irmãos de luz aqui presentes nos acompanhem mais essa jornada e mais essa noite de estudo e de aprendizado, e que ao sairmos daqui consigamos colocar tudo em prática, aumentando assim a nossa capacidade de evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje o Evangelho é com a dona Diva. Qual é o tema? Influenciações espirituais. Fica ali atrás. Nossa, boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão do outro lado lá da câmera. Sejam bem-vindos. Nós vamos falando hoje sobre influenciações espirituais. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, é que Jesus ordenava ao espírito impuro que saíssem do homem. Na época que Jesus exorcizava, que ele fazia isso, né? Então vamos lá. Vimos nas páginas anteriores que, de acordo com o que pensamos e sentimos, estamos sujeitos a receber a influência dos espíritos. E como não podemos deixar de pensar e sentir, perceberemos sempre essa influência, seja ela positiva ou negativa. Como diferenciá-las para libertar-nos das inferiores
e mantermos-nos ligados às superiores. Se as influências são positivas, isto é, se elas chegam por força de espíritos bons e iluminados, registraremos pelas vias de intuição ideias generosas, impulsos de solidariedade, sugestões à misericórdia e ao perdão e uma sensação de alegria plena. Por essas mesmas vias, se as influências são negativas, seremos tomados de aversão pelas pessoas, tornando-nos intolerantes, agressivos, discutidores e envolvidos por sensações de angústia, de desastres iminentes, etc. Entretanto, não somos suscetíveis apenas às influências dos desencarnados, mas igualmente dos encarnados, pessoas que chamamos de vivas, somos nós, e que conosco transitam-se no dia a dia. Espíritos encarnados ou desencarnados de nível superior podem ativar nossa boa parte quando nos convidam ao trabalho do bem. E se atendermos ao seu convite, também nos sentiremos felizes. Então vamos aqui. Nós sabemos que nós somos aquilo que pensamos. E muitas vezes a gente fala que o que nós pensamos, o que nos acontece é culpa do outro. Mas como é fácil botar a culpa no outro, né? Principalmente quem teve irmão, é tão gostoso, né? Não fui eu, foi ele. Né? Quem não tinha paciência, não dava para pôr culpa em ninguém, mas é por aí. Mas a gente fala, nós estamos às vezes fazendo um serviço de casa, ou no trabalho, ou no computador, de repente vem uma ideia na nossa cabeça. Oh, mas não estava pensando nisso, o que veio isso aqui para mim? Então, são os espíritos que passam, e dependendo da nossa situação, do nosso momento de pensar, vem aqueles melhores, nos intuindo, como vem aqueles que gostam de cutucar a onça com a vara curta. E a gente entra na deles e vamos fazendo as coisas erradas. Né? E logo em seguida, como nós, às vezes nós não somos muito bonzinhos ainda, nós não conseguimos, né, gente? Tá difícil, mas a gente chega lá, mas tá difícil. Nós vamos acompanhando, nós vamos fazendo, nós vamos nos virando e vamos dando sempre trela, gente, aos pensamentos melhores, não aqueles que só atrapalham, só denigrem a gente, né? E é possível um espírito desencarnado de nível ainda inferior inspirar-nos nas ações das quais nós arrependeremos mais tarde. Mas espíritos encarnados, cujos sentimentos sejam inferiores, conseguem igualmente nos influenciar, porque nós ainda estamos em sintonia com o plano. E nós estamos vivendo nesse planeta de provas e expiações. Então não tem como, gente. A gente está dando corda para eles, eles vão fazer. E se nós dermos mais, aí é que eles tomam conta da gente mesmo. Por exemplo, vamos lá. Se formos vítimas de uma acusação injusta e alguém nos incitar ao erro, o que está acontecendo na realidade? Estamos sendo influenciados malignamente por um companheiro encarnado, no sentido de agirmos de maneira infeliz, e se atendermos à sua sugestão, cairemos depois em profundo arrependimento. Esses meninos, essas gangues que estão por aqui e tudo, eles estão sendo influenciados pelos espíritos inferiores. Eles ainda não atinaram, não caiu a ficha deles ainda, que eles estão dando corda para o outro lado. Mal sabem eles depois o resgate que eles vão ter que ter, né? O que eles vão pegar, o que vai acontecer com eles. Né? E às vezes, pessoas amigas que, por conhecer a doutrina espírita de uma maneira superficial, eles sugerem que todas as nossas dificuldades, materiais ou espirituais, são devidas à nossa mediunidade.
e é imprescindível de desenvolvê-la se queremos alcançar alguma. Mas não é por aí, gente. Não é essa afirmativa que é certa. Todos somos médiums. Todo ser humano é médium. Uns mais, outros menos. O potencial deles é maior, outros não. Mas todos somos. Porque todos nós temos boas ideias. E às vezes a ideia nem é nossa, vem lá do outro lado. Nós captamos, mas a gente não dá conta delas. Falar, isso é besteira, não. Veio à toa. Não é não, viu? Não é não. As dificuldades, elas fazem parte da vida de todos nós. Médios, desenvolvidos ou não. Testando-nos a fé, a coragem, a perseverança e muitas outras virtudes ainda embrionárias em nossa alma. Tá? Não é porque somos médiums que nada vai acontecer. Nós vamos continuar na nossa caminhada, fazendo as nossas obrigações, acertando, errando, caindo, levantando. Não tem como, gente. Então, não é porque somos médios, a médium não vai acontecer nada. Não vou mais ser médium. Está tudo errado, não acontece nada de bom, mas são fases da vida da gente que nós temos que superar. Nós temos que levantar e dar a volta por cima e sacolar a poeira. E aqui ele fala também que é bem verdade que influências negativas podem nos atingir, mas nem sempre são propositais. Simplesmente o teor vibratório dessas influências é semelhante àquelas criadas por nós mesmos, com nossos pensamentos, gestos ou intenções. E por essa semelhança, estabelecemos com elas uma simbiose de força. Então é preferível que nós alimentemos a nossa simbiose com espíritos melhores, né, gente? Vamos deixar o ruim para lá, vamos deixar as coisas erradas para lá, vamos pensar direito, né? A gente sabe o que nós fazemos de certo e de errado. Uma criança sabe. Quando ela faz uma coisa errada, ela corre e se esconde, né? É porque ela já vem com esse instinto que ela sabe o que está errado. E nós as alimentamos mentalmente e somos por elas alimentados. Bom, daquele lá que sofre, que fica chorando e gemendo, porque aconteceu comigo, por quê? Por que comigo? E por que não comigo? Quem somos nós para estarmos aqui fazendo, achando que nós somos bonzinhos, que nós não podemos passar por nada? Nós vamos passar. E outra, e quando a gente se torna médium, que estudou, que fez, nós somos mais ainda testados para ver até onde chega a nossa vontade de trabalhar. Por idêntico mecanismo é possível identificarmos com espíritos de luz pelo elevado teor vibratório irradiado por nós através de nossa conduta, recebendo deles a inspiração para as boas obras. Assim como tem os negativos, tem os positivos que nos ajudam a correr, a viver melhor. Os esses nós ouvimos falar também em obsessão, que nos deixa assustado. Nossa, obsessão, pensa que a pessoa já está maluca, já precisa ser internada, né? É bem por aí, viu, gente? Mas e o que é uma obsessão? É uma influência espiritual negativa, mais constante e mais profunda. E de um modo geral, se apresenta com características mais graves, cuja origem pode estar em erros cometidos em nossas vidas passadas ou mesmo em nossa vida presente. Jesus, quando ele tirou o espírito ruim daquele irmão que estava se debatendo uma coisa e outra, ele gritava para o espírito, se impondo para que ele se afastasse daquele irmão. Agora, ele conseguiu, mas se o rapaz lá, ou a pessoa, voltar a pensar as coisas erradas, com certeza vem outros. Pode ser que aquele não, mas vem outros que está na mesma sintonia que ele. E esse é um tema complexo e não poderia ser explicitado em tão pouco tempo. É muito legal a gente estudar isso. E para bem entendermos todas as suas nuances, é preciso estudar a doutrina espírita
e inteirarmos da bibliografia que trata do assunto. Parece um bicho de 7 cabeças, parece uma coisa assustadora, né? Falar obsessor, mas não é não. Às vezes nós é que temos a ligação com eles, às vezes, tá? Nesses rápidos estudos, nós compreenderemos o quanto é imperioso permanecermos atentos aos meios de evitar o assédio de espíritos infelizes e não ceder às suas inspirações. Os guias espirituais, através de suas mensagens, nos alertam para os sinais que nos advertem desses perigos, informando-nos que, para tanto, é preciso evitar as atitudes abaixo relacionadas. Nós não devemos ter a cabeça e mãos desocupadas, palavra irreverente, boca maledicente, conversa inútil, fútil e prolongada, atitude hipócrita, pessimismo e agressividade, apego demasiado a coisas e a pessoas, comodismo raiando pela preguiça, negligência e falta de solidariedade, impulso para exigir mais dos outros do que de nós mesmos. Então, como eu falei, a culpa é do outro, não é minha. Fuga às responsabilidades assumidas e vícios como droga e alcoolismo. Se nós deixarmos de lado tudo isso, olha quanta coisa a gente deixa de ser obsidiado, né? Quantos momentos. Mas, se identificamos esses sinais e não tomamos nenhuma providência, é possível deixar-nos conduzir à área real da obsessão, cujas características são as ideias fixas e torturantes das mais variadas espécies, como a vingança, o roubo, o alcoolismo, o uso de droga e mais algumas coisas. Então, amigos, estejamos conscientes, porém, de que ninguém pode livrar-nos das influências espirituais negativas sem a nossa própria colaboração. Olha que linda, nós somos colaboradores, viu, gente? Mas, vamos ficar esperto. Então, aonde que nós vamos procurar por isso? Essa mudança, a não fazer tudo isso que está escrito aqui. O que mais identifica são as casas espíritas. Elas explicam melhor o porquê do que está acontecendo, o porquê de uma obsessão, o porquê de uma coisa ruim estar acontecendo quando a gente está, às vezes, praticando as coisas certas. Ela pode nos oferecer os recursos do esclarecimento, do apoio espiritual e magnético, da oração coletiva. No entanto, é fundamental purifiquemos pensamento e sentimento, mente e coração. Oremos com fé e mudemos nossa posição íntima em tudo que se refere à nossa vida e ao nosso relacionamento com o próximo. Não havendo de nossa parte uma adesão às orientações recebidas, todos os recursos oferecidos pelos benfeitores serão inócuos. Tá? Então, tudo que acontece, se tivermos alguma dúvida, vamos perguntar para uma pessoa que estuda o Espiritismo. Outras religiões, elas não se adequam a isso. Chega num certo ponto, é ali, dali não vai mais para frente. É ali e acabou. Então, nós vamos perguntar, né, para os colaboradores o que é bom, melhor para fazer, o que devemos fazer. Afirmam os nossos benfeitores: quem se entrega sem resistência moral às entidades ignorantes ou perturbadoras é como se um artista entregasse seu precioso violino ao malfeitor. E Leon Denis diz assim, num pedaço do livro dele: se o nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico
e o entenebrece. Ele fica tenebroso, ele fica escuro. Assim podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, seja coisa boa, seja coisa ruim. Então vamos optar pela boa que dói menos, gente, né? Portanto, lembrando que todos os processos de bem ou de mal sempre começam em nós, não culpemos ninguém, e sim, apoiados na oração e na nossa vontade, tratemos de renovar nossas posturas morais, porque o mal sempre será vencido pelo bem, e não há sombra que resista ao fulgor da luz. Quem afirma isso é Emmanuel. E assim, eu vou encerrando hoje rapidinho aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né? Eu li bastante isso daqui, e cada vez que a gente lê, a gente vê, eu falo, nossa, mas isso aqui é verdade. Isso aqui eu não faria. Isso aqui eu já fiz. Não? Mas todos nós, gente. Ninguém é bonzinho aqui, não. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pedir que Deus nos abençoe, nos ilumine, né? E vamos encontrar umas sugestões mais importantes aqui na Casa Espírita que nos ajudarão a vencer o processo de perturbações espirituais. Tá? Nós somos guerreiros, somos corajosos e vamos adiante. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Agora nós vamos nos envolvendo com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos seguindo agora com as mensagens. Vamos ver se tem mensagens. Hoje eu trouxe uma escritinha aqui. Me lembro o dia em que acordei, ouvindo o cantar dos pássaros, a luz do sol entrando pela janela do quarto. Como é bom sentir o calor do sol sobre mim e ver perfeição em tudo que você criou. Minha gratidão te dou, Senhor, pois em tudo vejo o seu amor. Com meu coração quero te dizer, te amo, Senhor. E se um dia eu não puder mais ver a luz do sol brilhando, e se a voz não sair mais dos meus lábios, meu coração jamais de dizer obrigado, Senhor. E assim, meus amigos, eu consegui pegar hoje essa, parece uma oração, mas é uma música, e ficou calhou tão no meu coração que os amigos falaram, pode ler, que quem estiver lá vai conseguir absorver tudo que está escrito aqui.
Então eu peço, encarecidamente, que os nossos amigos do plano espirituais estejam conosco em todos os nossos momentos, bons ou não tão bons. E que possamos, Pai, sair desta casa sempre melhor do que chegamos. Que possamos ouvir e levar a sua palavra a todos e todos que conseguirem levar, conseguirem saber e ver o que é bom e o que não é tão bom. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos seguir agora com as vibrações. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e junto com nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontre. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio a todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos encerrando essa primeira parte dos nossos trabalhos, nos preparando para o passe. Então nós vamos tomar o passe, tomar um pouco de água fluidificada. Quem tiver em tratamento volta ao salão. Aos demais, espero encontrá-los novamente na próxima terça-feira. Lembrando da nossa comidinha, quem tiver interessado em ajudar com o caldo, é só entrar em contato com a gente. Vamos à oração de encerramento. Vamos manter nossas vibrações elevadas em agradecimento por esses momentos de reflexão, de oração, de ensinamentos, pelas boas vibrações que recebemos, tanto daqueles que aqui se encontram encarnados, como daqueles que aqui se encontram e que estão no plano espiritual. Que nos preparemos, estejamos todos abertos a receber as boas energias do passe que receberemos em seguida, que ao sair daqui em direção aos nossos lares, sejamos capazes de irradiar essa boa energia
essas boas intuições que aqui recebemos nesses momentos, irradiando para aqueles que não conhecemos, para aqueles que conhecemos e para aqueles que reencontraremos em nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.